Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à aula de fertilizantes orgânicos e organominerais. Sou o professor Rafael Otto. Essa aula é uma aula muito importante para vocês, porque eu acredito que muitos de vocês vão precisar algum dia na vida utilizar, comprar, recomendar algum fertilizante orgânico. E não é uma tarefa tão usual quanto recomendar um fertilizante mineral. Vocês vão entender por que ao longo da aula, tá? Então, eu gosto bastante dessa aula. É, Muitos engenheiros agrônomos acabam voltando depois que se formam, quando estão trabalhando, pedindo alguma orientação sobre esse assunto, porque muitas vezes eles não entendem ou não sabem, né, como manejar ou como recomendar adubos orgânicos. Então, meu objetivo com essa aula é que vocês aprendam o que são adubos orgânicos, mas mais importante, que vocês saibam recomendar a utilização de fertilizantes orgânicos e organominerais se algum dia vocês precisarem recomendar esse tipo de material, tá bom? E uma coisa, pessoal, que eu gosto de comentar é que a utilização de adubo orgânico ela é importante para diversos setores, tá? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos as usinas de cana-de-açúcar aí, né? Que produzem diversos subprodutos orgânicos, torta de filtro, cinza, vinhaça, e eles precisam retornar esse material para o campo, tá? O agricultor lá no sul do país, no estado do Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqueles agricultores que produzem, né, aves, suínos em sua propriedade e precisam usar aquele excedente de material orgânico nas suas lavouras. Também na região do Cerrado, hoje em dia é muito comum produção aí de suínos e aves também, ou até mesmo esterco de confinamento. Então eles precisam utilizar esses produtos nas suas lavouras. E também indústrias, né? Toda indústria gera algum tipo de resíduo orgânico. Então, indústria de alimentos, indústrias que processam hortaliças, vegetais, frutas, frigoríficos, indústrias de torrefação de café, toda indústria gera algum resíduo e esse resíduo deve ser utilizado, manejado da melhor forma possível. Então, por isso que eu gosto tanto dessa aula que nós vamos entrar agora, tá bom? Nós vamos começar com a definição de adubos orgânicos, vamos passar depois para a parte de compostagem, que é uma parte muito importante, e no final, a parte mais importante da aula é a parte de recomendação. Essa parte eu acho que é fundamental que vocês realmente aprendam, tá? Pessoal, existem várias definições de fertilizantes orgânicos, mas eu peguei a definição da legislação brasileira, né, do Ministério da Agricultura. Então, aí está a definição. Eu não quero que vocês decorem isso, mas só para vocês entenderem o que que é um fertilizante orgânico, né? Quanto à natureza, é um produto de natureza orgânica, ou seja, que contenha carbono na sua matriz, tá? Foi obtido por algum processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, que pode ser natural ou controlado, a partir de matérias-primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal e ainda enriquecido ou não de nutrientes minerais. Então, pessoal, essa definição, vocês observam que ela é muito ampla. E é isso mesmo, fertilizante orgânico, ele pode ser proveniente de uma diversa, enormidade de procedimentos ou de processos. Então, não é só fertilizante orgânico, não é só resíduo de animal, pode ser resíduo de indústria, resíduo vegetal. Então, realmente a definição é bem ampla porque realmente pode ser produzido de diversas formas. Nós temos fertilizantes orgânicos simples, que é um material simples, por exemplo, é, um esterco de galinha, de poedeira, uma cama de frango, uma torta de filtro, é um fertilizante orgânico simples, tá? E a legislação ela traz essa tabela aí, né, que lista, né, alguns fertilizantes orgânicos simples, como estercos e camas, tortas vegetais, turfa, lignito, leonardita, vinhaça e outros fertilizantes. E aqui, o mais importante, ela traz as especificações mínimas que esses fertilizantes devem ter para serem comercializados. Então, nesse ponto, a legislação ela é até branda, ela é bem permissiva, né? Ela permite aí comercializar materiais com umidade de até 40%, que é um valor muito alto. Normalmente os materiais são comercializados mais secos do que isso, mas ela permite até 40%. Carbono orgânico, aí estão as porcentagens mínimas, nitrogênio, a porcentagem mínima. Tem que declarar a CTC do material e a razão CTC sobre carbono orgânico no material, tá? Então a legislação exige todas essas especificações para quem for comercializar algum fertilizante orgânico simples, tá? É bom vocês saberem disso. Nós temos também fertilizante orgânico misto, que
foi misturado, dois fertilizantes simples foram misturados, e o fertilizante orgânico composto. Como o próprio nome diz, o fertilizante orgânico composto ele é obtido por um processo, né, normalmente por um processo de compostagem, tá? Então, isso dá origem ao fertilizante orgânico composto, tá? Os fertilizantes orgânicos mistos e compostos, a legislação traz outra tabela, e eles são separados em classe A, B, C, D, e tem também a classe do verme composto, né? Humus de minhoca, no caso. Pessoal, classe A, B, C e D normalmente são resíduos de origem industrial, tá? Então, indústrias que geram alguns resíduos. Por exemplo, cana-de-açúcar, né? O processamento da cana-de-açúcar gera torta de filtro, por exemplo. É um material orgânico que ele vai ser enquadrado na classe A, ou no máximo na classe B. Então, é um material orgânico bem com pouco potencial de poluição, de contaminantes. É um material orgânico que pode ser utilizado de uma forma sem muito processamento, tá? Então, quanto mais a gente avança da classe A para a classe D, mais perigoso se torna o fertilizante orgânico, tá? Então, só para vocês terem ideia, o que que é um fertilizante misto ou composto classe D? Normalmente, o lodo de estação de tratamento de esgoto, ele se enquadra em classe D. Tá? Por quê? Por que, professor, classe D? Porque ele pode ter, além da presença de alguns metais pesados, ele pode ter alguns contaminantes, alguns patógenos, né? Vírus, alguma coisa assim. Então, a legislação é um pouco mais exigente quanto a esse tipo de produto. Então, se você está trabalhando numa indústria e gera algum tipo de resíduo, você quer saber qual é esse resíduo, você entra lá na legislação e veja se ele se enquadra na classe A, B, C ou D, tá? E para cada classe desse tem as exigências mínimas. E o que a gente observa, um ponto importante, ó, que a legislação traz que a relação CN máxima tem que ser no máximo 20:1, e para verme com humus de minhoca tem que ser no máximo 14:1. Então a legislação não permite que sejam comercializados fertilizantes orgânicos com relação carbono e nitrogênio maiores que 20:1. Por quê? Porque esse material, se for maior que 20:1, ainda não está pronto para ser utilizado no campo, tá? Se ele tem uma relação CN maior que 20:1, ele precisa então passar por um processo de compostagem para reduzir a relação CN e aí sim poder ser utilizado no campo, tá? E a legislação traz algumas restrições, por exemplo, para fertilizante orgânico classe D, não pode ser aplicado com a mão, tem que ser aplicado através de equipamentos mecanizados, o operador tem que usar EPI, por exemplo, lodo de estação de tratamento de esgoto, uso proibido em pastagens, porque os animais podem comer, ingerir esse material. Também não é permitido o uso em hortaliças, né, porque não pode ser utilizado em culturas cuja parte comestível esteja em contato com o solo. Porque imagina, né, usar um lodo de esgoto numa horta, né, onde vai ter contato ali com a alface, com a rúcula, com a couve. Imagina a população, né, um dia talvez ter contato direto com esse produto. Então não permite, não é permitido isso, tá? E uma segunda restrição que é importante vocês saberem, para resíduos de origem animal ou da criação de animais, né, como cama de aves, estercos de aves ou de suínos, o uso é permitido em pastagens ou capineiras, mediante incorporação ao solo, para que os animais não ingiram esse material, façam injeção desse material diretamente, cru, né? E um detalhe muito importante, pessoal: uso proibido na alimentação de ruminantes. Armazenar em local protegido do acesso dos animais. Vocês sabem que no passado, vários confinamentos utilizavam cama de frango ou esterco de galinha como alimentação dos animais, né? E aí, depois daquele problema que nós tivemos aí na Europa, na verdade, com a vaca louca, que era uma doença devido à ingestão de resíduos de outros animais, né? Entrando na cadeia alimentar de outros animais. Então, depois desse advento aí, desse problema, foi proibido utilizar cama de frango ou esterco de galinha como ração ou como alimentação de ruminantes, tá? Então, hoje em dia não é mais permitido isso e tem que tomar cuidado para os animais não terem contato com esse material, tá? E aí, pessoal, outra definição importante. O que é fertilizante organomineral? Então, como o próprio nome diz, é a mistura então de uma fonte orgânica com uma fonte mineral. E essa é uma classe de produto que está muito na moda, está muito em evidência, né? Muitas empresas estão produzindo organominerais para vender para o agricultor. Qual que é a grande desvantagem do adubo orgânico? É a baixa concentração de nutrientes. Então, fazendo com que o agricultor precise aplicar altas doses do adubo orgânico para fornecer uma quantidade adequada de nutriente. 3, 4, 5, 10 toneladas por hectare, o que é muita coisa. Aí vem a ideia de misturar essa fonte orgânica com uma fonte mineral, que é mais rica, mais concentrada,
produzindo um fertilizante mais concentrado. Com isso, eu posso aplicar quantidades menores, 1 tonelada por hectare, 800 quilos por hectare, então tem essa vantagem. Porém, a legislação traz uma série de limitações, de restrições, tá? Se alguém quer ou pretende produzir um adubo organomineral, tem que atender esses requisitos aqui, ó. O teor de carbono orgânico, ele tem que ser maior ou igual a 8%, tá? A umidade máxima tem que ser 30%. A capacidade de troca catiônica do material tem que ser maior do que 80 milimol de cargas por quilo. E quanto a macronutrientes primários, secundários e micronutrientes, tem que ter a soma de nutrientes tem que ser maior ou igual a 10%. Então, se alguém aí for comercializar, fazer, produzir ou até comprar um fertilizante organo-mineral, tem que ter no mínimo 8% de carbono orgânico, umidade baixa, CTC mínima de 80 milimols de carga por quilo e a soma de nutrientes NPK maior que 10%. Pessoal, por que a legislação traz isso, né? Para que nenhuma fábrica produza um fertilizante organo-mineral, por exemplo, que ele pegue 900 quilos de adubo mineral e misture com 100 quilos de adubo orgânico. Se ele fizer isso, o carbono orgânico do material vai ser muito baixo, não vai se enquadrar nos 8%, e a CTC do material não vai chegar em 80 milimol por quilo, vai ficar mais baixo, porque eu tenho só fração mineral. Então, essa legislação obriga com que faz com que a matriz orgânica, a participação da parte orgânica no organomineral seja alta, seja normalmente próximo aí de, eu não vou falar um número, mas tem que ser alta, tá? Garantindo aí que realmente eu esteja fornecendo uma carga orgânica na minha lavoura, tá bom? Então a legislação ela visa, lembrando sempre, proteger o consumidor final, proteger o agricultor aí no caso, tá? Pessoal, e agora eu vou listar alguns materiais orgânicos, né, que podem ser utilizados na agricultura, tá? Só para vocês terem ideia da grande diversidade de adubos orgânicos que podem ser utilizados. Restos vegetais, palha, cascas, sabugos, caroços, turfas, estercos de diversos animais, tá? Diversos tipos de animais, e normalmente o esterco de ave, ele é o esterco de ave de galinha poedeira ou cama de frango, são os mais ricos em nutrientes, seguidos de estercos de caprinos, seguidos de esterco bovino e seguido de esterco equino, tá? Então, um esterco de ave ele é tão rico, ele é tão concentrado em nutrientes, que normalmente as doses aplicadas no campo variam de 2, 3, 4, 5 toneladas por hectare. Quando eu vou para um esterco suíno, que é pouco concentrado, a dose é muito mais alta, 30, 40, 50 metros cúbicos por hectare, porque normalmente ele está na forma líquida, tá? É, um esterco de confinamento também, ele é pobre em nutrientes, então normalmente se aplica 10, 20, 30, 40 toneladas por hectare, porque ele é menos concentrado em nutriente, tá? Resíduos de indústria, bagaço e bagacilha que sobra, né, do processamento da cana-de-açúcar, torta de filtro também, que é um material muito rico, que sobra do processamento, do processo de filtragem do caldo da cana-de-açúcar antes de se fazer açúcar e etanol. Torta de filtro é um material muito importante nas usinas aqui no estado de São Paulo. Torta de mamona, um dos fertilizantes orgânicos mais ricos e mais valorizados que se tem, né? Ele tem uma relação CN baixa, menor que 14, e chega a ter 5% de nitrogênio, então realmente um material muito rico. Resíduos de frigorífico, né? Farinha de sangue, farinha de peixe, farinha de ossos, farinha de vísceras, de cascos, de chifre. Frigorífico também gera uma grande quantidade de resíduos que deve ser dado um destino correto para eles. Indústria de café, resíduos da indústria de alimentos, resíduos da indústria têxtil. De novo, pessoal, eu falei no começo da aula, toda indústria gera algum resíduo. Até mesmo aqui na Exalc, o Rucas, né, o restaurante universitário, gera um resíduo, sobra de alimentos. Esse resíduo, o que o pessoal faz com eles aqui na Exalc? Leva para um pátio de compostagem e composta esse material. Uma indústria, uma fábrica grande que tem um grande refeitório, que muitas pessoas se alimentam ali todo dia, ela vai gerar um resíduo. Esse resíduo deve ser compostado para depois ser aplicado no campo, tá? Composto de lixo, né? No Brasil ainda não é tão comum, mas em outros países é muito comum, né? Separar o lixo orgânico do inorgânico e o lixo orgânico ser feito um processo de compostagem para produzir um composto de lixo, né? Que é uma excelente fonte de matéria orgânica, então isso tende a avançar muito no Brasil ainda, né? Essa parte de separação de lixo orgânico e inorgânico, tá? E por fim, é,
E por fim, a gente chega na parte de compostos, né? Compostos, que são produtos, né, da transformação aeróbia de resíduos orgânicos agrícolas ou industriais, cujo objetivo é o quê? Melhorar as suas propriedades físicas e químicas para permitir o seu uso como fertilizante. Tá? Então, composto nada mais é do que um daqueles resíduos que eu apresentei naquela lista ali atrás, que ele passou por um processo de compostagem, permitindo a sua aplicação no campo, tá? Por quê? Porque alguns resíduos não podem ser utilizados diretamente no campo, especialmente resíduos que têm uma relação carbono-nitrogênio muito alta, tá? Esses materiais precisam passar por um processo de compostagem para então serem destinados para uso agrícola, tá? E aí, pessoal, nós vamos parar essa primeira parte da aula aqui, porque agora nós vamos entrar na segunda parte, que é a parte de compostagem, que é uma parte muito importante aí para vocês entenderem o que é o processo de compostagem, tá bom? Obrigado.